eu começo a me preocupar. Porque eu já vivi momentos como a gente está vivendo hoje. Um momento de dispersão de vontade. Um certo momento de falta de perspectiva de um futuro melhor. As pessoas não conseguem enxergar o que vai acontecer. Você não tem que ficar esperando que ele seja agradecido a você a vida inteira. Ele já agradeceu indo para a faculdade, se formando. Ele se formou, ele quer um emprego melhor. Ele se formou, ele quer um emprego melhor. Ele se formou, ele quer um salário melhor. Ele se formou, ele tem mais informação. Então nós precisamos cuidar disso e cuidar com muito carinho dessas coisas. Nós temos que ter consciência de que nós precisamos falar. E eu não acredito em política sem esperança, Emílio. Não acredito em política se a gente não conseguir falar às pessoas por que eu tenho que levantar de manhã e fazer alguma coisa na política. Porque o que a molecada vê na televisão, eu jantei esses dias com um companheiro lá em Santo André, sentado na mesa comigo. E o filho de um outro companheiro, que até era o Felipe, que tem 20 anos, sentado na mesa comigo. E eu comecei a perceber que esses dois meninos não tinham muita noção do que nós tínhamos feito no governo. E eu comecei a pensar, esse menino de 17 anos tinha 5 anos quando eu cheguei à presidência. Ele não sabia como era o Brasionte. Ele não tinha noção como era o mar de roda dos tucanos nesse país. Ele não tinha noção. Quando eu deixei a presidência, o de 5 anos tinha 13. O que uma criança de 13 anos, a não ser você, que tem 12 e está aqui, sabe, compreende de política? Se ninguém... E o que dia 20, quando eu cheguei no governo, ele tinha quanto? 7. Quando eu saí, ele tinha 15. Então, se nós não estivermos dispostos a discutir, e todo mundo passa a ser igual, ninguém presta. Todo mundo vai para a mesma vala. E quando se tenta, é muito pior. Me dei um exemplo de um país que melhorou depois da negação da política. Acontece assim. O Mussolini. Ou o golpe militar, como aqui no Brasil, em 64. E eu tenho dito para a juventude, eu acho que nós temos que fazer um debate. Nós temos que convencer as pessoas, ao invés de negar a política, faça a política. Ao invés de entre melhore. É o Lula que não presta, ótimo, tira o Lula, entre você. Agora, negar a política, nós sabemos que não é bom. E pelo que eu vejo todo santo dia, há uma tentativa de desmoralizar, não apenas a política. Há uma tentativa de desmoralizar as instituições. Então, nós, companheiros e companheiras, que temos responsabilidade, precisamos voltar a ter orgulho de fazer as coisas. Ontem, numa conjuntura, eu vou dizer uma coisa e peço desculpa a quem não é do meu partido. Ontem eu disse a um grupo de companheiros, eu, aqui nesse país, sempre achei que as pessoas não gostavam de mim porque eu era radical. E eu tinha um orgulho, eu colocava uma camiseta no peito, sabe, hoje eu não estou bom. Uma camiseta que simbolizava o João Ferrador. Um símbolo lá em São Bernardo do Campo. Depois eu sei, sabe, do preconceito que tinha quando a gente andava nesse país com a camisinha com a estrela do PT. Ó, barbudo, com camisa vermelha era uma desgraça. Pois bem, mas eu tinha orgulho. Eu tinha orgulho de fazer comício em qualquer lugar desse país. Hoje, o que eles estão tentando jogar em cima do PT? A corrupção.
E eu estou dizendo isso para dizer para vocês o seguinte. Nós criamos um partido, certamente, todos os partidos. Nós criamos um partido político para ser diferente. Nós criamos um partido político para fazer política que desse orgulho nas pessoas. Nós não fizemos um partido político para entrar na vala comum da mesmice. Nós não criamos. Eu falo isso, Padilha, você está aqui, você vai fazer campanha. A companheira Marina vai fazer campanha. O Eduardo Campos vai fazer campanha. Sabe? E se a gente não tiver orgulho, sabe, de dizer por que a gente entrou na política, nós estaremos machucados nisso. Eu vejo na televisão, gente, um se dá o luxo de esculhambar a política. E ninguém se defende. É indescritível. Haddad. É indescritível, então nós precisamos, Haddad, é o seguinte. Muitas vezes nós ficamos dentro da nossa sala chorando. O canal de televisão só fala mal de mim. Só fala de mim. Tal jornal só escreve contra mim. Não vale mais a pena chorar. Não vale. Não vale a internet. Porque nós podemos fazer site, porque poderemos ter blog, porque temos blogueiro. O que nós precisamos é utilizar os mecanismos que estão disponíveis para que a gente fale a nossa linguagem. Como é que a gente cresceu, Fernando Haddad? A gente cresceu levantando 5 horas da manhã, 5, 77, 78, a imprensa divulgava as coisas que a gente fazia. A gente levantava, era 2 horas da manhã para ir fazer comício na porta da Volkswagen. Era a nossa comunicação, a gente não chorava, não. Hoje qualquer manifestação tem cobertura. É cobertura, convocação, cobertura e constrói uma narrativa. Sabe? Então, compreender é o seguinte, olha, eu acho, quero pedir perdão para vocês para dizer isso. Qual é o problema? Bom, elegemos o Lula em 2002. O Lula foi eleito, mas, coitadinho, ele vai fracassar. Aí nós voltamos. Então, um novo fracasso, eu fiquei. Bom, mas então vai terminar, porque 8 anos termina, não tem mais uma reeleição, então vai terminar. Aí vem a Dilma. A Dilma que eles pensavam que tinha acabado com ela há 30 anos atrás, quando tomou a janela. E de repente, vem essa mulher, que eles pensavam que tinham derrotado, e vira presidente da República. No início, eles que eram contra ela, quiseram ficar a favor. Ou seja, agora eles estão com medo da Dilma. Eu nunca vi tanta virulência de ataque preconceituoso como eu vejo contra a Dilma hoje. E qual é a preocupação? Eu fico pensando, será que eles estão pensando, puta, se essa Dilma depois, esse Lula volta, depois desse PT vai ter outro candidato, aí é demais. Só tem uma explicação. A virulência que eles estão tratando o nosso governo. Com charge preconceituosa. Sabe, criminosa, como disse o Paulinho no 1º de maio. A falta de respeito. Se fosse isso, a Dilma ia até uma mulher fina. Ó, se formou na Unicamp, porra. É mole? Mas de delicadeza não estão tratando, gente. Então é importante a gente compreender o que está acontecendo na política neste país. Na questão da cantareira. Se fosse da tua responsabilidade, Haddad. Puta merda. Sabe? O que teria acontecido com você? Inaugurar hoje uma coisa chamada volume. Porra, se eles têm capacidade de ressuscitar um tal do... Por que não fizeram antes? Então, obviamente que eu tenho clareza de que... Então também a natureza está implacável.
né? Mas eu tenho clareza que eu fui visitar Cantareira há 40 anos atrás. 1978 era governador do estado, lá, o Paulo Egídio Martins. E eu fui visitar Cantareira. E lá para cá, a cidade cresceu uma barbaridade. Será que ninguém pensou em fazer mais um poço? Será que ninguém pensou em fazer mais um poço? Ou será que eles pensam que nordestino que vem morar aqui não bebe água? Olha, poderia ter cuidado melhor. Cadê o planejamento? Cadê o choque de gestão? E vocês tomem cuidado, porque nessa campanha vai aparecer muita coisa chamada choque de gestão. Choque de gestão significa duas coisas: redução de salário e dispensa de trabalhador. É isso. Então tem que ter claro. Então, companheiros, o momento de reflexão. E eu acho que nós temos que voltar a ter orgulho de ir para a rua. Fazer a crítica que a gente tiver que fazer. Agora, nós temos que saber o seguinte: o que aconteceu nesses 11 anos não aconteceu no século XX. Em muitas áreas. Eu vou dar apenas um exemplo. Do ponto de vista da construção de energia, 40 mil megawatts, fizemos 30 mil quilômetros de linha de transmissão. Em 100 anos foi feito 76. A técnica que nós fizemos, em 11 anos nós fizemos 2 vezes e meia o que eles fizeram em um século. Eles fizeram 140 em um século, de 1909 até 2002, e nós já fizemos 365 em 11 anos. Então, companheiros, eu queria que vocês tivessem noção das coisas, porque tinha um amigo meu que disse o seguinte: olha, a gente só vai para o embate quando a gente tem argumento para a mesa de bar. Sabe aquele negócio? Você está na mesa com um amigo tomando um abirito, o cara vem e faz uma provocação. Se você não tiver argumento, você está derrotado. Porra, o Corinthians está mal, hein? Você tem que ter argumento para mostrar que ele está bom. E esse governo, veja, tem defeito, como eu tive defeito, como todo mundo tem defeito. Mas o que nós temos que comparar somos nós com eles. Vamos comparar. Eu não tenho medo em nenhuma área de comparar 11 anos com eles. Inclusive a questão da corrupção, gente. A corrupção. Vamos ver, porque tem um jeito de não aparecer corrupção nesse país. É você ter uma pessoa contratada só para levantar tapete. Empurrar o bicho para debaixo. Pode perguntar quem foi o governo que mais investiu em contratação de policiais e na inteligência da Polícia Federal. Pergunte quem é que tratou o Ministério Público com o respeito que nós tratamos. Eu poderia ter trocado o Antônio Fernando, não troquei. Porque para nós o respeito tem um preço importante. E eu sempre respeitei a indicação do setor. O que era a Controladoria Geral da República quando nós chegamos no governo? Era uma pessoa. Veja o que o Valdir Pires montou e que montou o Jorge Age hoje. Eles podem fiscalizar as contas do governo em tempo real. Cada centavo gasto. E vai ser assim. Porque eu dizia quando era presidente e digo agora, só tem um jeito das pessoas, sabe, não serem acusadas. Sabe, essas pessoas não fizeram. Pelo fato de você ser do PT, da Igreja Progressista, da CUT, de outro partido de esquerda, sabe, mesmo você certo, se você errar, você está ferrado. Então o que nós temos é que fazer o debate e não correr do debate. E eu tenho dito para o governo, Fernando Haddad, você aqui aproveitar esse público maravilhoso aqui. Bicho, eu não conheço ninguém que no primeiro ano a quantidade de porrada que você tomou. Porque normalmente é assim. O primeiro que você ganha, você tem uma expectativa muito grande
Então você vai gastando gordura. Você vai gastando gordura. Você tem que preparar para começar a fazer no segundo ano. Mas, porra, não te deram tempo nem de preparar, bicho. Não te deram tempo nem de... E veja o milagre que você fez. Você poderia estar garganteando, se fosse eles falariam. Você acabou com a enchente em São Paulo, esse ano não teve enchente. Bicho! Ô Fernando, um deles, se fosse um deles e não nós, a manchete é a seguinte: prefeito acaba com enchente. São Pedro ficou com medo do solitário. É assim, meu filho. Hein? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Não é nem falar, é enfrentar o debate. É enfrentar o debate. Não tem mole, bicho. Ô, Fernando, nós temos que botar na cabeça que nós nunca ganhamos nada de graça. Nunca. Nunca. Tudo que a gente tem que ganhar tem que ser na luta. Poder aprovar uma nova regulação de telecomunicação nesse país. Não vai ser de graça. Então, gente, olha, eu queria vocês que do ponto de vista político nós estamos vivendo uma coisa... Não, eu vou dizer uma coisa para você. Para vocês saberem, a questão da reforma política. Se a gente não fizer reforma política nesse país, não vai acontecer nada nesse país. Agora, a reforma política não será feita. Ela tem que ser feita pelos partidos políticos e por nós. Pela sociedade brasileira tem que fazer reforma política. Não é possível. Ô Eduardo, sabe o que aconteceu na Itália? Você viu o que o Matteo Renzi fez? Você sabe que lá... Não, tô vendo você. Você sabe que ele acabou... E ele levou um projeto de lei, Eduardo, no Senado e falou o seguinte: ó, esta aqui vai ser a última votação de vocês. Vai acabar com o Senado. Não, eu não estou dizendo que aqui a gente tem que acabar. Não estou dizendo. Eu estou dizendo e quero dizer para o nosso deputado aqui, olha, esse Congresso não fará a reforma política que o Brasil precisa. Ele poderá mudar uma ou outra vírgula. A reforma política será feita se a gente tiver uma constituinte para fazer a reforma política. Nós temos que ter clareza disso. Então, nós precisamos ter em conta que nós vamos fazer um trabalho e os partidos, eu tenho os partidos todos, ou quase todos, sabe, pelo menos o pessoal mais da esquerda estará comprometido com isso. Eu tenho certeza, sabe, que nós vamos conseguir a batalha. Eu agora até o dia 5 de outubro eu vou estar preocupado, sabe, em trabalhar aqui no Brasil. Não vou viajar mais para o exterior. Minha última viagem para o exterior agora é Santa Cruz de la Sierra, para discutir com o Evo Morales do movimento social, a questão ambiental, sabe? E depois eu volto para cá para fazer campanha, porque embora eu não possa dizer, vocês sabem que eu tenho partido, eu tenho deputado, eu tenho senador, e eu vou fazer esse trabalho. E quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho clareza, hoje, mais do que nunca, do que nós precisamos fazer nesse país. Do ponto de vista de luta e do ponto de vista de conquista social. E a Dilma tem mais clareza. E vocês vão ver o programa que vai ser apresentado para o futuro nesse país. Ou seja, nós não vamos utilizar o dinheiro do petróleo, sabe, para fazer caixa, não. Para recuperar a dignidade do povo brasileiro, melhorando a sua condição de saúde e de educação, sabe, melhorando a vida do nosso povo. E no começo aqui de 12 anos, sabe, com 15 anos não tem envergonhado, sabe, da política. Ele sentiu orgulho de que, através da política, pode mudar as coisas nesse país.